Olá, meu nome é Camila Vaz, eu sou professora do curso de teatro do programa Andanças, tenho experiência com contação de histórias, com dublagem e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência da contação de histórias para que a gente possa ter aí também a experiência de contar histórias nesse momento de quarentena, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de estar perto de algum neto, algum sobrinho, ou ainda que não esteja possível, né, se encontrar nesse momento. A gente tem feito, né, muitas videochamadas e uma forma de estar mais próximo, né, com mais afeto, é também contando histórias. Então hoje eu vou compartilhar algumas dicas para a gente poder contar histórias e se divertir um pouco com nossa família. Eu já gravei alguns vídeos, né, algumas aulas online aqui nesse projeto do programa Andanças de aulas online. O primeiro deles foi um aquecimento de voz, então quem tiver a oportunidade de ir lá checar, é importante a gente fazer um aquecimento de voz antes de começar um trabalho de contação de histórias para a gente preparar a nossa voz, né? Não se machucar e também ampliando possibilidades vocais, assim, e ganhando mais tons graves, agudos e desenvolvendo a nossa voz. Eu também trouxe o jogo da caneta, ou da faquinha, vocês podem conferir lá nos nossos vídeos, né, no nosso canal do YouTube, também nas nossas páginas do Instagram e Facebook, e é um jogo que ajuda a gente a aumentar o repertório vocal. O que é isso? Brincando, a gente vai fazendo vozes diferentes e vai encontrando novas possibilidades assim, de vozes para a gente usar na contação de história. Uma outra coisa interessante também, que é uma dica que eu dou para quem tá aí com esse interesse de contar histórias, né? É vocês perceberem as características das vozes que te cercam, né? A característica da voz da propaganda, a característica da voz do radialista, das vozes das pessoas que convivem com você, das que você escuta, que isso tudo vai aumentando o repertório de vozes que você pode fazer na hora de contar uma história. Bom, então eu vou pegar um livro, que é um livro que eu já fiz muita contação de história dele em outros trabalhos, e é um livro também que serviu de inspiração para eu montar o espetáculo Histórias de Macaco, que surge de uma contação de histórias no trabalho que eu tinha faz tempo aí, desde 2013 mais ou menos. E é o trabalho, o livro que se chama Que Eu Vou para Angola, da Ruth Rocha. Bom, esse livro tem 3 histórias e uma das coisas importantes da gente perceber quando decide contar a história de um livro é perceber o que tem de característica naquela história. Por exemplo, essa história é uma história de repetição, inclusive considerada uma história lenga-lenga, que sempre vai trazer a mesma repetição. E uma coisa que é interessante é a gente exaltar aquilo que tem de característica na história. Por exemplo, se é uma história com muitos personagens, se é uma história com lenga-lenga, com repetição, exaltar aquilo. Ou seja, uma forma que eu fiz de deixar essa história mais engraçada e mais cativante para as crianças na hora da repetição, elas já sabiam que viria uma repetição, aí então eu trazia um som para ficar mais cômico, como por exemplo... Nem te ligo. É uma história que sempre fala isso. Então, todas as vezes que eu vinha, eu já fazia... Às vezes ia aumentando, até prolongando a quantidade do... Porque aí vai envolvendo a criança naquilo ali, que é a característica da história. No caso dessa história, dessa primeira história, que se chama Que Eu Vou para Angola mesmo, a primeira história, é essa questão da repetição. E uma coisa que é legal nessa questão das vozes é o seguinte, por exemplo, essa história começa com um diálogo entre o macaco e o barbeiro. E aí então,
É sempre bom a gente fazer então uma primeira leitura. Nessa primeira leitura, primeiro você enfoca essa característica principal da história. Então, nesse caso, é a repetição. Então, aqui eu marquei, o que eu vou fazer cada vez que repetir. Aí eu acrescentei esse som. E fui prolongando. Então, cada vez que eu vou falar a mesma frase, eu vou prolongar esse som. Que aí vai ter essa expectativa da criança que está ouvindo de ouvir a mesma coisa, de interagir mais nesse momento, que ela já sabe o que vai vir, e aí toda vez que vier o ela pode contar a história junto comigo. E aí uma outra coisa é essa questão dos personagens. Então aqui começa com o macaco e o barbeiro. Aí nessa primeira leitura, então, que eu faço da história, antes de contar, né, eu já enfoquei a repetição, o que eu vou fazer quando vier a repetição, e aí, agora eu vou pensar na voz dos personagens. O que acontece? O macaco, ele é meio moleque e tudo, ele prega peças, então eu pensei na possibilidade dele falar um pouco gaguejando e meio rápido. Aí, o que eu faço? É uma dica para quando você vai fazer a leitura, não quer decorar o texto. Eu costumo escrever na fita crepe, gaguejando, rápido, e recorto a fita crepe e colo no livro. Depois eu tiro com cuidado e a fita crepe não fere o livro. Esse é um cuidado que eu tenho, porque eu tenho muito zelo pelos livros, não gosto de escrever neles. Então, se você também não gosta de escrever no livro, você pode colar a fita crepe, que depois fica mais fácil de tirar. E aí o barbeiro, por exemplo, aí eu fui buscar, né, como eu falei, né, nessa gama de vozes aí que eu escuto e tudo, fui buscar uma voz que poderia ser do barbeiro. E aí lembrei do radialista, que o radialista costuma ter uma voz mais encorpada e prolonga o R, né? Um R mais, como se fosse paulista, né? Prrr, normalmente tem essa presença do R. Então, aí eu faço o experimento da leitura dessa primeira cena, então, com o macaco falando gaguejando e rápido, e o barbeiro como radialista. Por exemplo, era um dia um macaco safado e sem vergonha, e meio maluco também. Vai que ele um dia foi à casa do barbeiro e pediu: ô, seu barbeiro, cortou meu rabo fora? O barbeiro ficou espantado. Cortar o seu rabo, mas que ideia! Mas tanto o macaco chateou o barbeiro que o barbeiro cortou o rabo do macaco fora. E o macaco foi-se embora. Então, aí eu vou experimentando cada uma dessas vozes para ver se ficou legal esse jogo. E aí mantém escrito. Aí o próximo personagem que apareceu, eu vejo, esse, por exemplo, o próximo que aparece é um que faz cestos. Então ele pode ter uma fala mais da roça, seu macaco. Então por isso que é importante a gente fazer jogos como o jogo da caneta, para a gente ver todas as possibilidades vocais que pode ir criando, que às vezes assim, na hora pode não me vir uma ideia, mas brincando de jogos desse tipo, às vezes vai surgindo vozes diferentes, coisas que podem aí estar agregando na nossa história. E se você estiver contando essa história pessoalmente, você pode também pensar numa corporeidade. Que corpo que essa voz te traz. Então, a gente pode seguir esse caminho de duas formas diferentes. Às vezes eu posso lembrar de uma voz e pensar: o radialista pode ter um corpo mais impostado, o gaguejando pode ter um jeito mais moleque. E posso também fazer o contrário. Às vezes eu não tive uma ideia de voz, mas aí eu pensei: nossa, esse é um senhor, né, esse daqui. Ou então, essa personagem, a voz surgiu da minha experiência com o corpo. Eu fui vendo que ela é uma senhora, né, mais velhinha, mais de idade, e o corpo dela é meio
para frente aqui os ombros, né, meio encurvado, e aí quando a gente faz esse corpo, já começa a surgir uma voz, então a gente pode explorar daí. Então a gente pode tentar primeiro fazer uma corporeidade para ver que som aquela corporeidade tem. E o inverso, né, se eu fiz uma voz diferente, que corpo aquela voz pode ter. Isso também agrega muito à nossa história, que é trazer uma corporeidade, né? Vai ficando mais engraçado. E uma outra dica, que é como a gente está contando história, né? Para alguém que a gente já conhece, né? Como eu falei, a gente pode estar contando para o nosso neto, algum sobrinho, a gente pode acrescentar na história, né? Que já que é uma história mais afetiva, a gente pode acrescentar alguma experiência que você tenha com essa criança. Por exemplo, eu já tenho costume de cantar uma música para essa criança. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em casa. Eu tenho costume, às vezes meu filho tá chorando, eu fico tic, 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 tic. Já é uma musiquinha que tá na casa, assim, surgiu. Poderia ser uma música que eu tenho costume de cantar. Então, quando eu vou contar uma história para ele que precisa correr ou acelerar, aí eu acrescento esse som, que normalmente a gente faz quando tá acelerando aqui em casa, que é tic, 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 tic. E aí deixa a história um pouco mais... envolve ele um pouco mais no afeto que já tem no dia a dia na casa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente pode ir cada vez explorando mais coisas numa contação de história. Um livro pode trazer várias possibilidades, então cada vez que a gente lê, às vezes a gente percebe uma característica diferente da história, dá para agregar uma música, dá para agregar uma sonoridade, uma corporeidade diferente. E a gente pode aproveitar esse momento de quarentena para estar explorando, às vezes, os livros que tem em casa ou histórias que a gente encontra na internet, para a gente contar para as crianças da nossa família, né, as crianças amigas que nós temos, e também se divertir um pouco nessa quarentena, né, encontrar aí uma ludicidade nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.